Boa tarde a todos. Espero que todos estejam passando bem, tranquilo, que descansaram durante a semana. Eu vou compartilhar nossa tela aqui. Vocês controlam para mim aí, vocês estão vendo a imagem, tá? Que o Chico ainda não chegou, só porque eu falei, né? Apareceu a imagem do PowerPoint, gente? Alguém diz aí para mim? Apareceu sim. Beleza, obrigado. Bem, gente, como eu tinha falado com vocês na última semana, a aula de hoje nós vamos utilizar para resolver aquele exercício sobre reta de carga e tal. Eu estou aqui no outro micro aqui ao lado, com o exercício na minha frente, e nós vamos passo a passo resolvendo. Eu vou usar o PowerPoint. Como são três questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver para cada um, mostrando como que eu resolvi no PowerPoint. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem parar o que quiserem e perguntar o que quiserem. E quando eu terminar daquele componente, eu passo lá para o simulador e vou simular aquele circuito com aquele componente para a gente comprovar se o resultado que a gente obteve com o PowerPoint é o resultado correto. Tranquilo? Bem, então vamos ao primeiro componente. Eu gosto, como eu disse para vocês, eu gosto de resolver na mão, né? Eu pego um papel quadriculado, está aí quadriculado, faço a graduação das escalas, está aí. Identifico os eixos, né, coloco os valores na escala, então nós vamos ver o quê? No plano cartesiano, uma curva que vai relacionar a corrente, naquele circuito básico, né, em função da tensão. Para o primeiro componente, pegando a tabelinha que eu coloquei no exercício, para cada valor de tensão, eu pego a corrente correspondente, né, aqui, ó, eu fui colocando aqui os valores, marcando no eixo. Depois eu coloquei a curva, que obviamente é a reta, porque o primeiro componente é um resistor. O item 2 do exercício é desenhar sobre esse plano cartesiano a reta de carga. E a reta de carga, vocês viram lá que é uma representação do circuito no plano cartesiano. Aquele circuito, a equação dele é uma equação do primeiro grau, portanto, ele pode ser representado por uma curva, que no caso é uma reta. Todo circuito pode, né? Então, essa reta eu vou utilizar 2 pontos para defini-la, e um ponto é esse aí, o VCC sobre R. É sempre bom, como eu já disse para vocês, se vocês pegarem, quando possível, os dois eixos, né, a abscissa e a ordenada, porque são os pontos mais distantes da reta dentro do plano. E quanto mais distante um ponto for do outro, fica mais precisa o posicionamento da reta, porque se você usar 2 pontos muito próximos, né, corre o risco de você desviar um pouquinho ali, milimetricamente, mas lá na frente dá um erro grande, né? Dependendo do ponto lá na frente, onde você vai obter o ponto comum, o ponto quiescente, pode dar algum erro. Normalmente já dá um erro, e se a gente não toma esse cuidado, o erro é maior ainda. Bem, aqui está o eixo, esse eixo aqui, ó, é o local geométrico da corrente para o valor VAB igual a zero. Nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4. Vou escolher o zero. Não é isso? Vocês devem lembrar, vou pôr aqui, ó, a equação da reta de carga. Né? Essa equação é a equação que eu estou me baseando para desenhar a reta. Observe que para VAB0, aqui, ó, se eu colocar o VAB0 na equação, né, esse termo aqui, ó, fica todo igual a zero. Então, o valor da corrente é igual a VCC sobre R, que está aqui, ó, que no caso deu 12. Por que 12? Porque VCC é 9 e o R, que foi dado, é 750 ohms, dividindo um pelo outro, dá esse 12 aqui. Então, é o primeiro ponto da reta. O outro ponto eu vou escolher sobre esse eixo aqui, ó.
que é o local geométrico para a corrente zero. Assim como nós temos valores aqui, 2, 4, 6, 2, nós temos zero aqui. Eu vou desenhar a reta, eu vou definir aqui, descobrir aqui qual que é o ponto que a reta cruza, né? Aí, é só colocar aqui na equação de novo, qual que é o valor da tensão, porque eu tenho aqui valores de tensão para essa corrente zero. Então, eu coloco zero aqui, ó. Passa esse VAB para o lado de cá, né? Corta esse R com esse, porque o R está nos dois lados da equação, vai ficar o quê? VAB igual a VCC. Então, ela vai cruzar esse eixo aqui, ó, num ponto de VAB igual a VCC. Tá? O segundo ponto da reta aí, tá certo? Assim que se faz. Aí eu coloco a reta e verifico que ela vai cruzar a curva azul, que é do componente aqui, ó, que é chamado ponto comum ou ponto quiescente. A projeção desse ponto sobre o eixo, esse eixo aqui da tensão, vai indicar para mim o valor da tensão normal ou quiescente. É a tensão nos terminais do componente, que no caso é um resistor. E a projeção nesse outro lado aqui, ó, vai me indicar o valor da corrente que vai passar pelo circuito. Então, essa é a forma gráfica de calcular o ponto de operação. É claro que, quando o elemento é resistor, não é prático você fazer esse trabalho todo, né? Porque o resistor, qualquer que seja o ponto dele, né? Qualquer que seja o ponto, onde estiver o ponto de operação sobre a curva, né? Não há necessidade dessa parafernália toda, porque a resistência é comum, é constante, né, é uma reta. Então, eu não preciso de me preocupar, no caso de um resistor, de fazer isso, já que eu posso trabalhar com um circuito série, né? Isto é, eu tenho uma fonte de 9 volts, uma resistência R, que é o resistor referido, aliás, um R, que é 750 ohms, em série com aquele resistor de 750. Quer dizer, é um circuito tão simples de calcular, que não há necessidade de trabalhar com curva característica e reta de carga. Mas os outros componentes, que não têm resistência linear, que a curva não é uma reta, e se você deseja precisão, este é o processo. Se não há precisão, você pode fazer alguns arredondamentos, algumas considerações e calcular também, só que dá erro. Em certas aplicações, a gente não aceitaria o erro. Aí vai o processo gráfico mesmo. Tá claro? Quem fez dessa forma, na mão, essa é a maneira de calcular. Mas quem não fez dessa forma, por exemplo, usou o Excel, né, obteve essas duas curvas aqui. Ó. A azul é a curva do resistor, e essa outra aqui é a tal reta de carga. O processo é o mesmo, só que no lugar de fazer à mão, usou o Excel, ou outro aplicativo qualquer, programa qualquer, que permita o traçado das curvas, não é isso? Então, é a mesma coisa. Pegou as duas curvas, joga lá, determina lá o cruzamento, projeta aqui, no eixo acha a tensão e no eixo acha a corrente. Nesse caso aqui, como a escala é muito ampliada, o valor aqui não fica muito preciso, né? Eu saquei um pouco aqui, ó, forcei a barra um pouquinho aqui. Isso. Quanto mais graduações ou subgraduações tiver, na área que eu tiver com ponto de operação, melhor, dá mais precisão e você não tem que ficar sacando assim o valor, não. Tá certo? Tranquilo? Vamos passar lá para o simulador? Então, veja bem, guardem esses valores aqui, ó. A corrente deu 5,15 e a tensão 5,15 volts, tá? Tem que dar esses valores ou próximo desses valores lá no simulador. Então, vamos lá no simulador. Nós vamos usar aqui para o componente 1. Está aqui o circuito. O componente 1, observa, é um resistor, né, cuja curva característica é aquela que nós obtivemos considerando os valores calculados na tabela. É claro que se bater o olho aqui no resistor, você já sabe o valor dele, né? Mas nós não estamos preocupados com isso, não. Imagina que eu não sei o valor que está aqui, ou seja, daltônico, né? Então, eu tenho a tabelinha que eu obtive fazendo as medidas, conforme a gente fez há 2 semanas atrás, se não me engano. Eu usei aquela mesma tabelinha
coloquei ela no exercício. Então, o circuito ficou compreendido por uma pilha, né, de 9 volts, em série com resistor de 750 ohms. Eu aproveitei que tinha um potenciômetro aqui, usei ele mesmo, mas poderia ser colocado aqui um resistor. Observe que esse potenciômetro é um potenciômetro de 1K, eu ajustei o valor dele para 1K, tá certo? E com 1K e ajustado para 75%, vai dar exatamente 750 ohms. Eu vou pôr para simular que vocês vão enxergar melhor. Aqui, ó. O potenciômetro é um de 1K, está aqui, ó, e eu ajustei para 75%. 75% de 1K é 750 ohms. Então, eu estou com um resistor aqui de 750 ohms em série com o medidor, em série com o resistor, né? O resistor é aquele RX do circuito que eu desenhei. Então, o VAB é a tensão sobre ele. Ele é o componente, digamos, genérico que eu vou pôr aqui, e ele é representado lá no plano cartesiano por aquela linha azul, pelaquela reta, no caso, azul. Esse medidor aqui vai indicar corrente, então eu vou ajustar aqui para corrente, e esse resistor aqui, ó, esse medidor aqui, eu vou ajustar para tensão, então deu lá 5,14. Né? Compara esses valores com os valores que nós obtivemos lá no gráfico. Vocês lembram dos valores? Me parece que é 5,14, né? Para tensão e para corrente. Vamos voltar lá para ver? Aqui, ó. 5,15 e 5,15. O outro lado deu 0,14, mas isso aí não é problema. Normalmente não dá 100% não. Esse medidor aqui eu posso até ajustar para uma escala menor para ver se fica mais próximo. Olha lá. O processo gráfico deu 5,15, o processo simulado deu 5,14. Na minha opinião, está dando uma precisão muito boa. Vocês concordam? Vocês estão prestando atenção aí? Tranquilo? Vamos passar, então, gente, para o componente 2. Pode perguntar à vontade, tá, gente? Hoje nós vamos ter tempo de sobra. O componente 2, representado por aquela tabelinha, cuja curva é a que nós vamos desenhar aqui, ó. Quadriculei, subdividi muitas, né, dividi muitas subdivisões, graduei o eixo de tensão em milivolt, porque os valores que tem lá na tabelinha são em milivolt. E o eixo de corrente são valores compatíveis com a corrente que vai dar pelo cálculo feito. Né? E a tabelinha também tem a faixa de valores de corrente lá, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. Ari, mas tá em volt. O que tem em volt? Mas, tipo, lá estava falando que estava em volt. Olha lá a questão 2. Questão 2? Na tabela. Tá. Pensar assim em volt, tá? Tá em volt, mas como está em volt, é 0, alguma coisa, entendeu? Olha lá. Você pode tirar a vírgula ali, ó. Por exemplo, na primeira coluna da tabela está 0,39 volts. Você pode passar para milivolt, tá certo? Multiplicando por 1000, aí vai dar 390. Ah, sim. Tá? É a mesma coisa, eu podia ter colocado aqui em volt também, tá certo? Em volt, aí ficaria 0,39. Eu achei que dessa forma fica mais detalhado, entende? Na hora de fazer o gráfico. Na hora de medir 0,390 volt ou 390 milivolt, é a mesma coisa. Se eu tivesse colocado o medidor lá numa escala pequenininha, né, nós podemos até depois colocar para você ver, daria 0,39 volt também. É questão assim, você usa a escala que você acha mais adequada, entende? Mas os valores são os mesmos, concorda? Entendi. Obrigada. Por nada, filho. Então tá aí, ó. E a corrente, olha ali, a corrente lá na tabela vai até 17. Então eu graduei aqui até 18. Né? Não há necessidade de pôr mais subdivisões, mais linhas aqui, não. E a mesma forma, olha, eu vou verificar onde que ela vai cruzar esse eixo aqui, da mesma forma. Opa, esqueci de colocar a curva, né? Vamos devagar, Suari. Aqui, ó, fiz a mesma coisa, só que aqui está indo muito rápido o meu gosto. Eu gastei um tempo fazendo essa simulação aqui, agora ele está brincando comigo. Aqui, ó.
Deixa para lá. Quer brincar, deixa. Então, o que eu peguei aqueles valores da tabela lá, né, coloquei aqui para cada par de valor os correspondentes pontos de corrente de tensão, desenha a tabela, desenha a curva. Observe que essa curva aqui, gente, é a curva de um diodo, tá? Pelos dados lá da tabela, que começa com 0,39, a curva que vocês vão desenhar usando, por exemplo, o Excel, ela só vai pegar essa região aqui, ó. Ela não tem valores, a tabela não tem valores para esse pedaço que eu coloquei aqui. Não. Eu não quis colocar porque esses valores são tão pequenininhos, né? E achei que não ia ser legal você traçar um gráfico com pontos tão próximos. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqueles valores lá, e na hora que eu desenhei essa curva, eu já estiquei ele aqui por conta própria, porque eu sei que a curva de um diodo real tem esse formato aqui até o zero, entendeu? No dia, quando o professor de teoria for dar esse assunto para vocês, vai explicar por que ela começa assim, sobe quase vertical, depois fica quase plana, depois passa a subir dessa forma. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo fisicamente dentro do componente, mas é cedo ainda para a gente preocupar com isso, considerando o momento atual, né? Nós estamos começando o curso agora, vocês vão ver isso lá no segundo ano. Se tudo correr bem, lá para, sei lá, para junho do ano que vem ainda. Junho, julho, tá certo? Bem, de qualquer forma, nós temos a curva aqui, né? Vamos agora colocar a reta de carga, né? Da mesma forma que fizemos para o caso do resistor, vou pegar o ponto que ela cruza esse eixo aqui. Bem, o circuito não mudou, né, gente? Só mudou o componente. Por que ele não mudou? Porque continua com a bateria de 9 volts, com a fonte de tensão de 9 volts, com a resistência de 750 ohms. O que mudou é o componente, que lá no anterior era um resistor, agora é um diodo. Bem, se o circuito não mudou, o circuito R e fonte, mudou o componente que está entre os pontos A e B, né? Bem, se o circuito não mudou, conforme eu disse, a reta de carga continua a mesma, concorda? Porque ela representa o circuito. Então, ela vai cruzar esse eixo vertical aqui no mesmo ponto. E vai cruzar o ponto de corrente zero também no mesmo lugar, lá no 9 volts. Só que eu não tenho 9 volts desenhado aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu estou pegando uma parte do plano cartesiano de 0 a 1 volt. E por que eu estou pegando essa parte aqui? Porque se eu for pegar 9, eu vou ter que esticar essa linha bastante até chegar no 9, ou então pôr 9 volts aqui e 1 volt ficaria bem no iniciozinho aqui, ó. Digamos que essa curva vai ficar extremamente próxima ao eixo aqui, ó, e não daria muita precisão nas medidas ou nos pontos que eu estaria identificando. Então, é melhor pegar uma parte, que é a parte que eu vou estar trabalhando com ela, né, a parte que a curva cruza a reta de carga, de forma mais detalhada. É como se eu tivesse esticado a escala. No fundo é isso, né? Eu ampliei a escala. Eu vou pegar uma escala de 0 a 9 e esticar ela e visualizar só a parte em torno de 1 volt, para dar mais precisão. Então, eu sei que a reta de carga passa aqui e ela vai passar lá na frente, né? Existe uma forma fácil de determinar o ponto que ela passa por aqui. Eu não preciso de prorrogá-la até lá na frente, não. Qual que é a fórmula? Vamos ver aqui, ó. Primeiro eu vou pôr a equação de novo aqui, ó, e vamos voltar àquela situação. Eu quero saber qual que é o ponto dessa linha aqui, ó, dessa coordenada aqui, por onde passa a reta de carga, onde a reta de carga cruza essa linha aqui. Eu faço da mesma forma que eu fiz para verificar o ponto que ela cruzou, essa aqui, ó. Nessa aqui, eu utilizei o valor de tensão 0, vocês estão lembrados? Nessa aqui, ó, eu vou utilizar o valor de tensão 1 volt. Entendeu? Na mesma expressão. Eu quero, aliás, 1 volt. Eu quero saber qual que é o valor da corrente, o valor de para essa situação. Entendeu? Qual que é o valor de corrente? Que isso aqui são valores de corrente. Qual é o valor da corrente que eu vou escolher se essa tensão VAB for 1 volt? Como que eu calcularia isso, César? Olha a formulazinha que nós vamos usar aqui, que é uma simplificação dessa outra. Essa aqui, ó. Pensa bem,
Se eu coloco o VAB, aliás, qualquer que seja o valor de VAB, né? A corrente é igual, olha aqui, isso aqui, ó, eu coloco no denominador comum, tá certo? Eu passo esse VCC para cá e o outro para lá, só para ficar naquela ordem que a gente está mais acostumado, né? É VCC menos isso aí, VCC sobre R e menos 1 sobre R VAB. Coloco tudo, o R do denominador, então vai ficar VCC menos 1 VAB ou VAB sobre R. Então, essa fórmula aqui, ó, dá um igual aqui, a corrente. Não sei se eu estou complicando, mas a corrente é igual VCC menos VAB sobre R. Só que o VAB eu tenho aqui, ó, é 1. Então, é VCC menos 1 sobre o R, que é 750. Aí eu acho qual o valor? Esse valor aí, ó. 10,6. Se vocês quiserem conferir aí na calculadora de vocês, coloca lá 9 menos 1 sobre 750. Dá esse valor. Então, ela vai cruzar aqui. Se eu tivesse usado zero, aqui, ó, colocado zero aqui, ia ficar VCC sobre R, que é aquele valor que dá 9 volts lá na frente, entendeu? Se eu tivesse usado, por exemplo, 0,8 volts aqui, ó, eu verificaria o ponto que a reta cruza esse eixo. Se eu tivesse usado 3, verificaria o ponto que ela cruza o eixo de 3, só que ficaria 2 pontos muito próximos, cara. Eu estou pegando os mais distantes possível. Então, eu peguei o 0 e o 1 volt. Tá claro? É só um algebrismo, né? A questão de mexer com álgebra. Vai para cá, vai para lá, a expressão é a mesma. Aí eu tenho o quê? A reta de carga, de novo, né? Tenho o ponto de operação, tá aí o ponto de operação, a projeção sobre o eixo de tensão, deu... Ampliando aqui, eu ampliei bastante, eu cheguei à conclusão que foi 460 milivolt, ou 0,46 volts. E a projeção de corrente aqui, levando esse ponto até aqui na frente, vai dar a corrente, que a gente chama de corrente quiescente, ou corrente real do circuito. Então, gente, resumindo, se eu tiver um circuito, considerando o circuito cuja bateria, cuja fonte de tensão é 9, em série com um resistor de 750 ohms, e colocar dentre os pontos A e B um diodo, cuja curva característica é essa, vai circular lá pelo circuito esse valor de corrente, 11,2, e a tensão nos terminais do diodo é 0,460, 0,46 volts, tá certo? Para ter, vamos ver como é que ficou o Excel. Eu fiz para o Excel também, cara. Mesma coisa. A reta está aí, o Excel, eu já desenhei a reta usando o Excel, eu só coloquei na coluna lá do Excel os valores da reta, né? Eu só peguei a equação da reta e colocar lá e ele coloca os valores para a gente. O ponto de operação está aqui, ó. A projeção deu aquele 0,46 e a corrente 11,2. Agora é bom simular lá para a gente verificar se vai dar esses valores mesmo. Então, vamos lá, no simulador, verificar o componente 2, observe que é um diodo, cara. Esse diodo, quando que fizemos o teste dele, nós obtivemos os valores da tabela que eu coloquei aí na segunda questão, tá? E esse diodo aqui é o diodo, olha aqui, ó, BZX55, vocês lembram dele? É um diodo Zener. Observe, gente, que aquela tensão pequenininha lá que deu anteriormente, 0,46, ela é característica de diodo Zener, tá? Se fosse diodo retificador, que é o diodo mais usado, ela seria um pouquinho maior, né? O diodo Zener, quando é polarizado diretamente, que é o caso, apresenta a queda de tensão na ordem de 0,4, 0,5 volts. Diodo retificador, geralmente, é 0,7. Quer dizer, você vai falar, qual que é a diferença 0,46 e 0,7? São valores típicos, e em muitos casos são preponderantes, né? São consideráveis, é bom considerar. Trabalha com tensão pequena, né? Por exemplo, você está trabalhando com porta lógica, você vai usar um diodo lá para implementar a porta lógica. Porta lógica trabalha com 5 volts, digamos. 0,7 volts é muito importante se for comparado com 5 volts, entende? Então, às vezes,
esses processos gráficos que a gente utiliza aqui, eles são importantes. Bem, então, vamos simular isso aqui. Eu já ajustei a bateria, já coloquei o valor aqui ideal, tá? O potenciômetro também é o mesmo. Observe que ele está com 75% ainda, né, e é de 1K, então equivale a um resistor de 750 ohms. O diodo já está lá, só falta ajustar os instrumentos aqui. Ó. Esse aqui vai medir corrente, e esse aqui vai medir tensão. Olha lá. Não foram esses valores que deram lá? Aqui, ó, 0,46 e 11, deixa eu voltar lá para nós nos lembrarmos. 11, aliás, 13 miliamperes, desculpe, deu 13. Não sei porque eu falei 11, não. Voltando lá para o simulador, tem uma diferença aqui, ó. Deu uma diferença aqui, deu menor. Não era para dar, não. A tensão aqui, ó, a tensão está correta lá. Deixa eu voltar lá para o anterior aqui. Não, mas é isso mesmo, é 13. Ainda tem um problema na medida aqui. A tensão está 75, a bateria está com... Deixa eu ver a bateria aqui. Deixa eu parar de simular aqui, eu ver. Não, está normal. A bateria está com 9 volts mesmo. E ele está medindo uma corrente de 11. A corrente deu quase 2 miliamperes de diferença, tá, gente? Não é um valor que a gente aceita, não, tá? Deixa eu só ver uma outra coisinha aqui para ter certeza que de manhã deu certo. Deixa eu achar o erro aqui, nós vamos achar o erro agora para vocês não ficarem voando. E vocês não podem desacreditar o processo, não. Deixa eu voltar de novo a apresentação desse slide aqui para pegar os valores aqui, ó. Que aqui eu passo a ter... Não é esse, não, esse é o outro. É o 2. Hoje eu cheguei mais cedo aqui, esse PowerPoint apresentou uns probleminhas, espero que ele não tenha desfigurado as coisas aqui, vamos ver. Pronto. Aqui, ó. Vou desenhar a reta lá no lugar certinho. Ó, aqui vai dar certo, com, sei lá, 11,2, tá, gente? Olha aqui, ó, a tensão é 0,46 e a corrente 11,2. O que houve aqui é uma burrice da minha parte, que no lugar de escrever 11,2 aqui, eu não escrevi 11,2, porque deu 13. Tá certo. Deu certinho. Deu certinho, deu 100% certo. Olha a questão aqui, ó. 11,3 e 11,2, você pode dizer que está bem aproximado. Mas eu acho que eu sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, para ter certeza absoluta. Antes de falar. Eu acho que foi isso aqui, ó. Tá vendo? Eu que dormi no ponto aqui, eu sou muito disperso. Eu estava mostrando o valor de corrente para vocês, gente, do componente 3. Tem que ser do componente 2. O componente 2, acho que pulou aqui, eu não vi, e eu não olhei de lado, porque está tudo tampado. Aqui, ó, para o componente 2, que é o caso do diodo Zener, a corrente foi essa aqui. Eu vou simular de novo aqui para vocês enxergarem. Simular não, exibir de novo aqui, para vocês enxergarem melhor. Quer ver? Pronto. Aqui, ó. Agora está o desenho correto. Aqui. A reta está no mesmo lugar. Aqui, a projeção deu 0,46. Eu não tinha observado isso, não. E a corrente deu 11,2, né, que no caso de simular, deu 11,3, 11,36, que já está muito bom, é uma aproximação muito boa. Desculpe aí a barbeiragem, tá, gente? Tá tranquilo? Entenderam? Tranquilo, né? Ninguém falou nada.
Alguém mexeu no microfone, quer falar? Falei, tranquilo, tranquilo. Então, agora eu vou voltar lá para o PowerPoint de novo e vamos fazer tudo aqui considerando agora o componente 3 e vou ver se eu não durmo no ponto dessa vez. Ficar mais atento aqui. Ó. O componente 3, gente, depois eu vou mostrar lá, é um LED, tá? Que é um diodo também. Mesma coisa, mesma quadriculei, blá, blá, blá. Né? Olha aqui, de cara tem uma diferença aqui, ó. Os valores de tensão são maiores, tá? O LED apresenta normalmente valores maiores de tensão. E os dados aqui para a curva são esses. Eu peguei a tabelinha, fui colocando os valores aí, blá, blá, blá. Aí tracei essa curva. O LED do nosso simulador, ele tem uma parte muito linear, né? Ele praticamente considera que a curva característica dele é uma reta, mas não é, na prática não é, não. Se você tiver a oportunidade num laboratório de traçar a curva de um LED real, vocês vão ver que ela parece com a de um diodo comum, só que os valores de tensão são maiores. Né? E eu, sabendo disso, né, eu forcei um pouco a barra aqui, ó, e coloquei essa curva porque eu sei que a curva do LED real ela tem esse formato aqui, tá certo? Mas no simulador, se eu continuasse, ia acabar dando uma reta até aqui embaixo. Mas eu não quis pegar valores muito pequenos também, não só para o diodo Zener, mas como para o LED também. E não há necessidade. Bem, agora vamos à curva desculpe, a reta de carga. Aqui, se nós observarmos bem, nós temos a seguinte mudança. Ó. Primeiro, eu não estou trabalhando com 9 volts, portanto, eu vou usar aquele mesmo artifício que usamos lá para o Zener, e também agora a corrente que eu tenho disponível no plano cartesiano aqui, ó, é menor do que a corrente que vai dar lá. Por quê? Porque intencionalmente eu mudei o valor do resistor. Olha no exercício 3 aí, ó. Eu coloquei um resistor de 474 ohms, quer dizer, a corrente aumentou, tá? E ela ficou maior que esse valor aqui, ó, que é o valor maior da tabela. Então, a reta de carga, ela não vai cruzar essa linha no ponto de tensão zero. Eu forcei a barra para mostrar para vocês como vocês se sairiam numa situação como essa. Então, vamos lá. Vou traçar a reta de carga, eu vou escolher os dois pontos, tá? Ela não vai cruzar nem esse eixo aqui, pelos motivos que eu falei, porque as correntes serão maiores. Quer dizer, a corrente vai ser maior para o caso de V a B zero. Para valores diferentes de zero, as correntes serão menores. Só que ela não vai cruzar o eixo de tensão, que é esse aqui, para a corrente zero. Por quê? Porque ela o faria para uma tensão de 9 volts. Ela sempre vai cruzar esse eixo aqui no valor da bateria. Por quê? Porque se a corrente é zero, e esse eixo aqui é o local geométrico para a corrente zero, se a corrente é zero, quer dizer, não há queda em componente nenhum que está lá no circuito em série, o que quer dizer que a tensão que vai ficar entre A e B vai ser sempre VCC. Então, ela só cruza esse eixo aqui no VCC. Como VCC é 9 e não menor que 4, então não vai cruzar nessa região aqui, vai cruzar fora, igual aconteceu com o diodo lá. Então, eu tenho que calcular, eu devo calcular qual é o ponto que ela cruza esse eixo aqui e qual que é o ponto que ela cruza esse eixo aqui, ó. Não é isso? Primeiro, vamos calcular o ponto que ela cruza. Coloquei aqui a mesma equação. Tem aqui embaixo, estou chamando a atenção aqui, ó. Qual é o ponto, qual é o valor de tensão para esse valor de corrente? Da mesma forma, qual que é o valor de corrente para esse valor de tensão? Então, vamos primeiro a esse caso aqui, ó. Olhando essa expressão aqui, considere aqui nessa expressão esse valor de corrente, que eu quero saber qual que é a tensão que vai existir para esse valor de corrente, 17,5. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, ó, 17,5, que é o valor da corrente que eu quero obter,
1 sobre R eu já tenho, que é 1 sobre 470 ohms, é isso? Eu tenho o VCC e tenho o R, falta saber o valor de VAB, entendeu? E esse valor de VAB, eu calculo aqui, é mais fácil, cara. VAB igual VCC menos I vezes R. Isso é 9 menos I vezes R, que vai dar o valor aí, que é esse valor aqui, ó. Alguém quer calcular aí para ficar mais preciso? Desculpe, a garganta está seca. Coloca aqui, ó, eu só tirei o R daqui. Eu fiz um algebrismo aqui, a equação ficou essa aqui, ó. A corrente, né? Aliás, a tensão, desculpe. Essa tensão aqui, ó, VAB igual a VCC menos IR. Se a gente analisar o circuito, às vezes é mais fácil do que ficar trabalhando com o algebrismo dessa expressão aqui. Quer dizer, pensa bem, um circuito ele tem VCC, ele tem R e tem VAB. Eu quero calcular o valor VAB. VAB é VCC menos a queda no resistor. E a queda no resistor é I vezes R. Então, VAB é sempre igual a VCC menos I vezes R, como está aqui, ó. Fica mais fácil que trabalhar com essa expressão aqui. Então, VCC é 9, o I eu já tenho, é esse eixo aqui, ó. O R eu já tenho. Então, colocando os valores aqui, eu vou determinar o quê? O valor de VAB, o valor que eu quero saber aqui no eixo aqui, ó. Deve dar 0, quase 0,5, né? Eu não tenho os valores aqui, não. Mas pegando esse valor, calculado usando a expressão, eu tenho esse ponto aqui, ó. O outro valor que ela cruza aqui, ó, é usando aquela mesma expressão que usamos para o caso anterior. 9 menos VAB, VAB é 4, sobre 0,46 ohms, ou 470 ohms, melhor dizendo, né? 9 menos 4 volts, vamos ficar claro aqui, ó, 9 volts menos 4 volts, que eu escolhi o eixo de 4, dividido por 474, que dá essa corrente aqui, ó. Né, esse valor de corrente aqui, ó, indica os 2 pontos da reta. Está aí os 2 pontos da reta. Observe que ela não toca nem esse eixo nessa região quadriculada. Ela vai tocar esse eixo vertical aqui, ó, lá na frente. Ó. Se eu esticar mais um pouquinho, deve dar 18, alguma coisa. E essa aqui, ó, se eu esticar, vai dar quanto? Vai dar 9 volts, tá certo? Aí coloco ali o ponto quiescente, né, o ponto comum, projeto ele aqui embaixo, acho a tensão, deu 2,95, né, quase 3 volts, e projetando ele lá na frente, dá aquela corrente, aquela correntezinha lá, ó, que é esse valor aí, ó. Entendeu? 12,75 miliamperes. Simulando não, fazendo com o Excel vai dar a mesma coisa. O ponto de operação, aí que a projeção lá embaixo dá aproximadamente 3, aqui, quase 3, e a projeção lá na frente dá aqueles 13 miliamperes, aproximadamente 13 miliamperes. Voltando lá atrás, que eu vou com 12,75 mais exato. Então, 12,75 e 2,95 volts. Tranquilo? Simular, vamos torcer para dar certo agora, né? Claro que vai dar, né, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui o mesmo circuitinho. Observe que eu pulso um LED, né? Que aquela curva lá é a curva dele, de um LED. O potenciômetro eu ajustei. Vou simular aqui que fica mais fácil. O potenciômetro eu coloquei 1K e ajustei para, vou pôr aqui para ficar mais preciso ainda, 47,4%. 47,4% de um potenciômetro de 1K dá 474 ohms. Então, esse resistor aqui, esse potenciômetro que eu estou chamando de resistor, está ajustado para o valor. A bateria está lá com 9, ajustando aqui para medir a corrente, e aqui para medir a tensão.
Está aí os valores. Aqui, ó. São os valores medidos. A corrente deu 12,7 e a tensão 2,94. E o LED está um pouquinho aceso aqui, dá para perceber. Tá certo? Voltando lá no PowerPoint de novo, só para lembrar os valores exatos. Aqui, ó. Aqui, opa, 2,95 volts e a corrente 12,75. Praticamente conferiram os valores. Olha lá. 2,95 lá e aqui deu 2,97. Lá 2,75. Fechou? Então, gente, o objetivo dessa aula de hoje foi esse, mostrar para vocês que o processo gráfico ele é razoavelmente preciso, né, bem preciso, né, e mostrar para vocês como faz. Vocês já fizeram exercício e eu, digamos assim, corrigi o exercício para vocês. Como a gente tem mais tempo, né, nós temos aqui mais 9 minutos, eu estou totalmente à disposição. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só fazê-lo. Ari, Sim. como é que vai ser a sua distribuição de pontos nesse bimestre? Como é que vai ser? Eu estou mandando essas tarefas, né? Hoje eu vou postar mais um questionário e só. Aí eu vou pegar todos, né, todos eles e dividir, digamos, igualmente, né? Pega os 20 pontos lá e ver quantas tarefas que nós fizemos, tarefas e questionário, né? E cada um deles vai ter a mesma nota, entendeu? Se vocês fizeram... Eu vou... E esse bimestre são 30 pontos. Então, digamos que a gente teve aí 3 tarefas e um questionário. Estou arredondando, não sei de cor quantos que são, não. Aí cada um vai valer 10 pontos. Tranquilo? Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Ficou tranquilo, né? Deu para comprovar essa parte da matéria, ela está encerrada. Curva característica, reta de carga e tal. Agora nós vamos nos preparar vamos trabalhar mais agora até o final desse ano letivo com circuitos. Né? Circuito série, paralelo, teorema disso, teorema daquilo, fonte de tensão, fonte de corrente. São ferramentas que vocês vão aprender agora usando tensão contínua, né? Para poder, principalmente, enfrentar o terceiro ano, que é a série de maior aplicabilidade que tem. Né? O primeiro ano e o segundo são básicos. No caso nosso, que a disciplina é eletricidade, né? A gente vê agora, vamos ver agora os teoremas, os professores já estão dando lá na teoria, nós vamos ver a comprovação de alguns aqui, né? E ano que vem, no segundo ano, vocês vão fazer quase a mesma coisa, só que com corrente alternada, né? E vamos ampliar lá no segundo ano com o estudo de comandos elétricos, motores, transformadores e tal. Com isso, a base fica... E quando chegar lá no terceiro ano, vocês vão ver as disciplinas específicas, né? De potência, controle, microprocessadores, telecomunicações, mas a base está aí, nós estamos trabalhando com ela. Tranquilo? No mais, era só isso. Eu vou fechar aqui a simulação. Professor, Oi, filho. falar com você, a tarefa 2 da unidade 4, eu entreguei ela no cigarro, tem algum problema? No cigarro? Isso, porque estava dando para entregar ela também. Eu não ia procurar se você não falasse, não, que eu pedi para todo mundo colocar no mudo, né? Mas já que você falou, localizo ela lá, não tem problema, não. Eu não estava dando mais para entregar no muro, aí eu tive que entregar pelo cigarro mesmo. Eu pensei que eu tinha colocado a mesma data para os dois, né? Não foi. Descuidei. Eu faço o esforço de pôr na mesma data, mas tudo bem. Às vezes Oi. Eu também mandei em um lugar diferente do pedido, que foi pedido. Mandei no seu e-mail também. O e-mail é o último caso, tá, gente? Porque se eu ficar olhando 140 e-mail, eu nem olho, né? Mas tudo bem, né? Obrigado, desculpa aí.
Por nada. Eu prorroguei a data lá, eu acho que eu esqueci, prorroguei só do Moodle, né? Mas não tem problema não, tá? Eu dou uma olhada lá no Cigar, eu no e-mail eu vou olhar, só que eu vou corrigir esse trabalho a partir de semana que vem, tá, gente? Essa semana eu não vou ter tempo, não. Aí de semana que vem eu olho lá no e-mail, no Siga, no Moodle, beleza? Beleza. Esquece de fazer chamada, não, hein? Acabei de fazer, Chico. Eu não vi você na hora que eu cheguei, então eu falei assim, deixa eu lembrar agora aqui, porque